Coisas que você tem o total direito de pedir para o seu psicólogo e talvez você não sabia disso. Coisas que você pode pedir pro seu psicólogo. Vamos ver como é que é isso. Não sei se ela é psicóloga, tá? Mas vamos ver o que ela tem pra falar. Você pode sim chegar pro seu psicólogo e falar que você quer uma consulta mais leve hoje, que você não tá afim de entrar em tópicos pesados, que você quer uma coisa mais tranquila. Você pode fazer isso. Então, vamos lá. É muito importante de deixar muito claro, tá? Que psicólogo não faz a estrutura do atendimento, tá? Normalmente o processo, ele vem baseado numa demanda, numa fala e tudo mais. Existem alguns clientes, tá? Que são mais estruturais. O que eu quero dizer com isso? São mais, talvez mais reativos, tá? Eu não concordo com a palavra passividade, porque nem todo mundo é passivo no processo, principalmente no processo terapêutico, né? Mas quando um cliente é muito reativo, ele reage a algumas perguntas ou algumas questões. Por exemplo, tem muito cliente que demora muito para engatar no processo terapêutico e às vezes o tempo faz com que ele só entre num processo, por exemplo, na Gestalt, por exemplo, só entra no processo de Gestalting muito no final da sessão. Então, nós acabamos fazendo algumas ferramentas de perguntas básicas. Como é que foi seu dia? Como é que você se encontra? Né? Como é que está o ambiente X? O que você pensou na sessão passada? Isso é muito importante a gente trazer, tá? Mas é importante esclarecer que quando o cliente ele pede essa leveza, ele está se escondendo também de alguma coisa, tá? É sempre importante esclarecer isso para o cliente, por quê? Porque quando ele faz isso, hoje eu não quero falar sobre isso não, tudo bem. Aí no outro dia ele fala a mesma coisa, no outro dia ele tá falando a mesma coisa, isso significa um sinal. Então é importante também, tanto para o cliente quanto para o psicólogo, entender por que ele não quer essa questão tão pesada no processo terapêutico dele, por que ele está fugindo disso, né? Existe também uma resposta a esse movimento, que, tudo bem, uma vez ou outra faz até parte, né, para não carregar as sessões. Às vezes até a gente mesmo como psicólogo faz isso, mas normalmente quando o cliente pede isso, é porque ele quer fugir de alguma coisa. Da mesma forma, se você sente que o processo terapêutico está caminhando para uma direção X, por exemplo, você está falando muito sobre o seu momento atual, sobre o seu dia a dia recente, mas na verdade o que você queria estar trabalhando era o passado, era a tua infância. Você pode pedir para ele, falar, olha, eu não quero mais seguir nesse caminho que a gente está indo. Eu gostaria de trabalhar outras coisas lá atrás, ou enfim. Você pode. Mesmo que a gente possa falar sobre o passado é imutável. A gente não pode mexer no passado. O passado aconteceu e ele vai ser uma lembrança, e aí a gente pode entrar em diversos tipos de teoria aqui. A gente também não pode falar do futuro porque ele ainda não aconteceu. A única coisa que a gente pode trabalhar é o aqui e agora, tá? Então, quando a gente fica no aqui e agora, a gente pode trazer ferramentas do passado ou até propostas do futuro, mas sempre elaborando o que você está fazendo no momento. É sempre importante entender isso, por quê? Porque o cliente quer falar lá da mãe, não sei o que, blá, blá, blá. Só que ele também está lidando com essa mãe de agora, entende? Ou não está lidando com essa mãe de agora, por algum motivo. Então, ele está trazendo alguma coisa do passado para trazer para o agora. Então é importante a gente entender por que agora está assim, né? Ouvindo, tudo bem, você pode até ouvir o passado, é importante ouvir o passado. Mas entender como é que funciona esse mecanismo do agora é muito mais importante para o cliente do que ele trazer toda a questão dele do passado, para ele voltar para aquele lugar, né? E aí, o que ele vai fazer com isso? Absolutamente nada. Ele vai sofrer, a gente vai entender, mas o que ele está fazendo no agora sobre aquele passado, sobre como ele lidou com aquele passado, como ele lida com o passado. Você pode pedir para ir no banheiro no meio da consulta. Você pode pedir por água pro seu psicólogo também. Você pode pedir pro seu psicólogo para vocês não sentarem daquela maneira tradicional, na frente do outro, na poltrona. Também é muito importante isso, tá? O psicólogo ele pode beber água no meio da sessão, o psicólogo pode sair para um banheiro para dar aquela barrigada, né? O cliente